a ressurreição que abalou a Polônia. Imagine acordar do túmulo, não para viver de novo, mas para defender a verdade, e depois escolher voltar ao fogo do purgatório. Essa história não é lenda nem parábola, é um milagre real e um testemunho que nos faz tremer, porque há almas que preferem o sofrimento à chance de pecar novamente. Hoje você vai conhecer Pedro Miles, um homem que provou que a dor purifica, mas o pecado condena. Viver mais alguns anos ou voltar para o purgatório. A alegria que as almas do purgatório sentem, mesmo em meio a tantos sofrimentos, só pode ser explicada pelas consolações que o Espírito Santo derrama sobre elas. Ele dá a elas uma fé, uma esperança e um amor tão profundos que elas se tornam como um doente que aceita um tratamento difícil, porque sabem que vão se curar. Esse doente sofre, mas entende que aquilo é necessário. É esse tipo de paz que elas usufruem. Temos um impressionante exemplo disso na história de um homem chamado Pedro Miles, ressuscitado dos mortos por Santo Stanislau da Cracóvia, e que preferiu voltar ao purgatório a viver novamente sobre a terra. O aclamado milagre dessa ressurreição deu-se no ano de 1070, e é assim relatado nos Acta Sanctorum em 7 de maio. Santo Stanislau era bispo de Cracóvia quando o duque Boleslau II governava a Polônia. O santo bispo não deixava de lembrar o príncipe de seus deveres, os quais, no entanto, ele escandalosamente violava diante de todo o povo, o que deixou o governante furioso e decidiu vingar-se dele, levantando contra o bispo os herdeiros de um certo Pedro de Piotravin, que morrera 3 anos antes, tendo vendido uma porção de terra para a igreja da Cracóvia. Os herdeiros acusaram o santo de ter se apossado indevidamente do terreno, sem tê-lo pagado ao dono. Stanislau declarou que havia pagado pela terra, mas como as testemunhas que deviam defendê-lo tinham sido ou subordinadas ou intimidadas, o bispo foi denunciado como usurpador da propriedade alheia e condenado a restituir a terra. Vendo que nada podia esperar da justiça humana, o santo bispo elevou então o seu coração a Deus, de quem recebeu uma inspiração repentina. Ele pediu um prazo de 3 dias, prometendo fazer Pedro de Piotravin aparecer pessoalmente para testar a aquisição legal e o pagamento do terreno. O tempo foi-lhe concedido com escárnio. O santo então jejuou, fez vigílias e suplicou a Deus que defendesse sua causa. No 3º dia, depois de haver celebrado a Santa Missa, ele saiu acompanhado de seu clero e de muitos dos fiéis ao lugar onde Pedro fora enterrado. Às suas ordens, o túmulo foi aberto, no qual nada havia senão ossos. Ele os tocou então com seu báculo, e em nome daquele que é a ressurreição e a vida, ordenou ao homem morto que se levantasse. Subitamente os ossos se reuniram, revestiram-se de carne, e à vista do povo estupefato, o homem morto foi visto tomando o bispo pela mão e caminhando rumo ao tribunal. Boleslau, com sua corte e uma imensa multidão de pessoas, estava esperando o resultado com ansiosa expectativa. "Olhai para Pedro", disse o santo a Boleslau. "Ele veio, príncipe, para dar testemunho diante de vós. Interrogai-o, ele vos responderá." Impossível era descrever o estupor do duque, de seus conselheiros e de toda a assembleia ali reunida. Pedro afirmou que tinha recebido o pagamento pela terra. Voltando-se para seus herdeiros, ele repreendeu-os por ter acusado injustamente o santo prelado e exortou-os, por fim, a fazer penitência por um pecado tão grave.
Foi assim que a iniquidade, já estimando seu sucesso, foi confundida. Mas a parte mais impressionante ainda estava por vir. Desejando completar esse grande milagre para a glória de Deus, Stanislau propôs ao falecido que, se ele desejasse viver mais alguns anos, ele obter-lhe-se o favor da parte de Deus. Mas Pedro replicou que não tinha tal desejo. Ele disse que estava no purgatório, mas preferiria retornar para lá imediatamente e suportar-lhe as penas do que expor-se à condenação nesta vida terrestre. O homem só suplicou ao santo que implorasse de Deus abreviar o tempo de seus sofrimentos, a fim de que ele pudesse entrar o quanto antes na morada dos bem-aventurados. Depois disso, acompanhado do bispo e de uma vasta multidão, Pedro retornou a seu túmulo, deitou-se. Seu corpo se desfez em pedaços, e seus ossos retornaram ao mesmo estado em que haviam sido achados. Temos razão para acreditar que o santo obteve rapidamente a libertação dessa alma. Mas o mais extraordinário nesse exemplo, e que mais nos deve atrair a atenção, é uma alma do purgatório, tendo experimentado os tormentos mais excruciantes, preferir esse estado à vida deste mundo. E a razão dada a essa preferência é que nesta vida mortal estamos expostos ao perigo de nos perdermos e termos como destino último a condenação eterna. Essa história encontra-se nos Acta Sanctorum de maio. Em honra do Deus Altíssimo, a Pedro de Piotravin, ginete, morto 2 vezes. Venera ao visitante este cidadão do céu, que depois de estar por 3 anos no purgatório, espiando as culpas desta vida que lhe retardavam o eterno descanso, foi chamado das sombras da morte por Santo Stanislau, bispo, e unido outra vez à própria carne, aduzido como testemunha da legítima propriedade deste contra uns sacrílegos usurpadores. Admira-te do milagre, pois aprende a admirar antes a imortalidade da alma, a ressurreição dos corpos, as chamas que purgam do pecado, o direito sacrossanto das posses da Igreja e, por último, a santidade de vida do prelado Stanislau, que, com o auxílio de Deus, realizou tamanho prodígio. Pedro Miles nos ensinou com coragem silenciosa que vale mais uma alma salva na dor do que 1000 dias de prazer que levam à perdição. Que exemplo de fé! Que medo ele tinha! Não do sofrimento, mas de ofender a Deus. Que essa história reacenda em nós o temor santo, a confiança no purgatório como porta de esperança, e a certeza de que com oração e penitência, nossa morada final será eterna alegria. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!